Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Enquanto o Instagram aí vai chamando o pessoal. Hoje é live de especialista, a live que vocês gostam tanto. O convidado de hoje já veio aqui na Parótida, que é o Dr. Marco Dutra, né? O Dr. Marco Dutra, ele é médico, cirurgião cabeça e pescoço. Resolvi incomodá-lo mais uma vez, né? Tem uma live muito legal aqui já de tumor na parótida, né? E hoje nós vamos falar do quê? Linfonodo, gente. Os bichinhos dos linfonodos que tanto atazana a nossa vida quando a gente opera dona parótida. Ó, o doutor já entrou, vou colocar aqui na live. Lembrando, gente, que a live ela fica disponível aqui no Instagram da parótida, tá? E lá no canal do YouTube hoje. Demora um pouquinho, né? Porque eu tenho que fazer configuração, mas vai. Tá bom, gente? Ai, que bonitinho vocês me dando corações. Que lindo. Deixa eu convidar o doutor já. Oi. Boa noite. Olá, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Vanessa? E você? Tudo bem, graças a Deus. Comandando o senhor de novo, né, doutor? Olha, você sabe que é uma satisfação aqui poder participar aqui com você, né, de uma conversa, porque é uma conversa bem bacana. E eu acho que isso é sempre muito bom e não é nunca um incômodo. Na verdade, realmente para mim é uma grata satisfação. Ah, doutor, obrigado. Para mim, eu agradeço demais, né? Porque eu olho só o fato dos médicos pararem a vida para poder falar com a minha pessoa, para dar informação, já para mim já ganhei o dia. Então, obrigada, doutor, mais uma vez. Vamos lá, imagino. Eu que agradeço. Então, vamos falar dos bichinhos do linfonodo. Doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu acho que 90% das pessoas que opera a parótida, vai fazer o ultrassom e tem aquela bolinha, o linfonodo, fica descabelado. Meu Deus do céu, voltou meu tumor na parótida. Vanessa, o que eu vou fazer da minha vida? 90%, doutor. O que é o linfonodo, doutor? Como que explica? O que ele faz? Qual que é a função dele no nosso organismo? Olha, Vanessa, você sabe que o nosso corpo é perfeito, né? Então, ainda bem que existem os linfonodos. Porque se não fossem eles, eu vou te falar que a gente não chegaria a desenvolver, não passaria da infância, não chegaria à adolescência, não chegaria à fase adulta, né? Quanto mais, né, na terceira idade, porque os linfonodos são células das nossas defesas, da nossa imunidade. Os linfonodos são os gânglios que compõem a nossa barreira aí de resistência contra tudo que é invasão de parasitas, de germes, de vírus, né, externos. Então, quando a gente tem os nossos linfonodos ativos, a gente pode agradecer porque a gente está com uma imunidade ok, né? Isso falando de uma maneira geral. Então, a gente tem que agradecer realmente que eles existem. Linfonodos são os Todo gânglios. mundo tem linfonodo, doutor. Todo mundo tem linfonodo, né? Faz parte do sistema linfático. Então, são as bolinhas que se organizam onde que são produzidos, né, os anticorpos do nosso organismo. Em algumas regiões do corpo a gente tem linfonodos mais concentrados, outros menos, né? Mas basicamente, olha, quase que no corpo inteiro a gente pode encontrar linfonodos. Ah, é, doutor? Não tem então só linfonodo no pescoço? Não, linfonodos não é um privilégio só da região cervical, apesar que a região do pescoço é uma das principais que aglomeram esses linfonodos. Então, realmente, a região do pescoço é uma das principais onde a gente tem mais linfonodos, até porque seria o primeiro local de contato, né, com o meio externo. Então, acredito que ao longo da evolução da nossa espécie foram sobrevivendo aqueles que tinham mais linfonodos concentrados nessa região, né, porque é o primeiro contato com o ar exterior, secreções,
né? Então, aqui é onde a gente desenvolve nossa primeira barreira. Uhum. Gente, deixa eu fazer só uma pergunta. A gente tá chiando algum celular aqui? Porque eu não estou escutando. Vocês estão escutando algum chiado? Não, eu não estou ouvindo nada, não. Não, aqui para mim tá tudo O que ela bem. está falando é O que pessoal tá quando falando que tá eu chiando. falo, tá chiando, né? Então, deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Tinha, Vanessa, Para vou mim ver tá se perfeito. tá perfeito. Eu não estou, sinceramente, eu não É. estou ouvindo nenhum chiado, mas realmente Ah, quando o doutor fala. quando eu falo. Só se eu tentar tirar aqui, ó. Deixa eu ver um fonezinho. Pode ser. Vamos ver. Alô? Não, para mim tá ok. E agora? Para mim tá maravilhoso. E agora, gente? Tá tudo bem? Só me respondem. Para mim tá ótimo. É? É. Bom, E aí a gente me responde. parece que agora Ah, está ok. melhorou. É. Ótimo. Eu acho que Vamos eu lá. localizei, acho que deve ser um dos lados do fone, deve estar com algum problema. Ah, normal. Eu já nem uso fone, doutor, porque ele sempre dá problema. Então, eu já aposentei o fone. Aí eu sou obrigada a falar um pouquinho mais alto, como se eu já não falasse naturalmente, né? E Sim, aí fica bom. sim. Aí já fica tudo certo. Bacana. Então vamos, acho E que agora melhorou mesmo. Dá pra gente continuar. agora tá bom. E, doutor, me diz uma coisa. É, tem, tem quantidade de linfonodo no nosso corpo ou não? Eles são inúmeros. Eles são inúmeros. O que dá para a gente ter uma ideia é que, por exemplo, na região da cabeça e pescoço, a gente tem pelo menos entre 150 a 200 de cada lado do pescoço. Então, é um número bem, bem vasto, né? Então, Uhum, tanto que quando o cirurgião, né, o médico especialista, ele vai tratar ou vai entender que gânglio que apareceu no pescoço, a gente setoriza qual região do pescoço, porque isso é uma informação importante. Não basta dizer que só é um gânglio no uhum, pescoço, mas é importante dizer uhum. aonde ele está, qual determinada região do pescoço que ele apareceu. Não é, Vanessa? Dentro da parótida existe linfonodo, doutor? Também a parótida, né, um órgão glandular, né, que, né, Uhum, você e os seus, né, os seguidores conhecem muito bem. uhum, Ele uhum, também tem linfonodos dentro dele. Muitas vezes a região dos seios da face, a uhum, defesa dos seios da face são drenados para os linfonodos parotídeos ou retroparotídeos, né, que estão dentro ou atrás da uhum, parótida, né? É um órgão também que tem linfonodos. Então, a gente tem linfonodos realmente em muitos lugares. Agora, é importante a gente saber que quando eles aparecem ou aumentam, né? Porque eles já estão aí, mas quando eles aumentam, o que eles querem dizer? Que eu acho que é isso que preocupa muito, né? uhum, As pessoas. Você sabe que quando eu era estudante de medicina, e a gente passa por uhum, uma aula que se chama semiologia. Semiologia é o estudo do uhum. corpo, do exame físico, e aí a gente aprende Sim. alguns determinados aparecimentos de alguns tipos de linfonodos que são patologicamente importantes quando aumentam de tamanho, enfim. E aí a gente começa a se palpar o corpo todo e a gente, ai meu Deus, acho que eu estou palpando um aqui. E palpa, mas isso não quer dizer também que seja doente. Mas é engraçado, porque aí você começa a descobrir linfonodo em todos os lugares. Uhum. Existem. Não, não. A gente que passa pela parótida, doutor, quando a gente vai fazer aquele ultrassom rotineiro, né? Sim, sim, de controle. Quer matar a gente? Fala assim: tem um linfonodo aumentado. Meu Deus do céu. Aí a gente já pensa: é cirurgia, vou ter que operar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse linfonodo? Isso aqui é um tumor. Não, isso é um tumor camuflado. A gente fica com pânico É. do linfonodo. Então, assim, o linfonodo aumentado, doutor, ele quer dizer que é algum tipo de doença ou não, necessariamente? Olha,
Assim, posso dizer que, assim, friamente, 90% dos casos, não. Então, geralmente, um linfonodo aumentado, ele é um linfonodo saudável, mas a gente tem que levar em considerações algumas coisas, né, Vanessa? Então, assim, ele é Uhum. aumentado quanto? Ele dobrou de tamanho, ele triplicou, ele aumentou e diminuiu, então, ou ele é aquele que aumentou e continua crescendo. Passa-se Uhum. a 2 semanas, ele começa a regredir. Né, é uma coisa, passa 2, 3 semanas, às vezes 4, e ele persiste naquela região, ele está aumentando. Então, existem algumas informações que a gente vai tendo, né, da pessoa que procura a gente, que são muito Uhum. importantes para a Uhum. gente dizer se realmente ele tem uma chance, alguma característica a mais do que o tamanho que possa significar que ele está Uhum. doente. Porque as causas de aumento de Por que ele linfonodos, aumenta de tamanho, doutor? como Por que ele aumenta de tamanho? ele é um filtro, né? O Uhum. linfonodo, ele é basicamente, ele funciona como um filtro. Então, ele é um filtro como uma bola, a secreção, Uhum. ou seria o conteúdo linfático, ele entra pela periferia dessa bola e ele sai como se fosse pelo meu Uhum. braço, como se fosse o hilo, pela circulação, para onde depois ele vai ganhar a circulação sanguínea mesmo, não é? Então, quando ele Uhum. detecta algum corpo que não, alguma célula que não deveria estar naquele conteúdo da linfa, que é essa que é Uhum. do sistema linfático, que é anormal, ele barra ali. E o que ele Uhum. vai barrando, ele vai segurando, ele vai Uhum. aumentando. E ali também vem outras células para combater aquela célula estranha e que vai fazer aumento do Uhum. tamanho. Uhum. Algumas vezes, e na maioria das vezes, quando ele tem um aumento de tamanho, mas ele mantém a forma, ele não muda a forma que a gente conhece, a estrutura, né? Na maioria das vezes são casos benignos, inflamatórios, mas quando ele começa a aumentar de Uhum. tamanho e mudar o formato, geralmente um formato de um gângliozinho normal, ele é como se fosse um ovinho, ele é como se fosse a gente chama de Um elipse, arroz. um arroz, vai, um pouquinho maior que um arroz, mas é o formato de um arroz, Uhum. perfeito. Então ele começa a arredondar, ele começa a ficar que nem uma azeitona, aí ele começa a ficar estranho, começa, né, a chamar a atenção, Uhum. quer dizer, o formato dele, além do tamanho, quer dizer, principalmente o formato, ah, começa a dar uma pulga atrás da nossa orelha, né? E, doutor, quanto tempo que ele pode passar inchadinho, assim, aumentado de tamanho, e tá tudo bem? A partir de quanto tempo a gente pode se preocupar se ele, por exemplo, a gente está 3 semanas já com o linfonodo aumentado? Uhum. Qual o tempo que a gente deve se preocupar com ele? Olha, Vanessa, eu até tive uma conversa, está até gravado também no meu canal, né, com uma hematologista, né, e foi um assunto, essa questão de quanto tempo que a gente se preocupa, né? Então, assim, é, quem Ah, eu vi. quem tá com um gânglio aumentado se preocupa desde que aparece, mas um médico muitas vezes quando pega, né, chega esse paciente às vezes com 3 dias, 5 dias, uma semana que apareceu, não tem muito como agir, né? Então a gente pede Uhum. alguns exames, obviamente, de imagem, algumas coisas que podem, de infecção, que podem estar relacionados, mas a gente espera mais um tempinho, uns 15, 20 dias para rever esse paciente, né? Então, assim, a partir de 3 semanas, a gente pode dizer que já era para ter alguma regressão, né? Normalmente. Então, se ele começa a persistir, já tem umas 3 semanas, próximo de um mês, ele continua lá, realmente aí a pessoa tem que procurar um especialista, porque pode continuar não sendo nada, né? Não é porque ele. Uhum. O fato dele ter aumentado, às vezes um paciente que é mais gordinho, que é mais cheinho, a gente não palpa um Uhum. linfonodo tão fácil, ou pelo menos ele não vê esse linfonodo tão fácil, e ele está lá, ok, mas nunca chamou a atenção dele. Não é uma pessoa com, né, mais magrinha, com menos tecido adiposo na região do pescoço, um gangliozinho, às vezes, Uhum. michuruco, mas que ele aumentou um pouquinho, já chama atenção visualmente. Então, isso, veja, só o fato da pessoa, às vezes, ser um pouquinho mais magrinho, vai aparecer um linfonodo,
e ele nem aumentou tanto, nem mais. Se ele está lá 3 semanas, mais ou menos, e não desapareceu, precisa saber pelo menos se está tudo bem. Aí realmente vale a pena a avaliação do especialista. Não precisa descabelar, né? Não Tá precisa tudo bem. descabelar. É avaliar, né? Isso. E uma coisa que você falou assim que é importante, né? Quando o paciente percebe que vai fazer um exame de ultrassom de controle, operou a parótida, né? Operou um câncer de parótida e apareceu um gangliozinho no ultrassom, é, Hum, assim, a gente tem que ver as características. Na maioria das vezes não é nada, né? Mas um especialista ele pode dizer ou se vale a pena investigar mais ou não aquele linfonodo que apareceu. Muitas vezes o exame de ultrassom é um pouco subjetivo. Então depende de quem está fazendo o exame, o que ele vai considerar especial. Às vezes aquele gânglio está lá em vários ultrassons. Se você for ver a imagem, ele sempre estava lá, mas no laudo descritivo nunca foi descrito porque não chamou a atenção de quem estava fazendo o exame. Já às vezes passa na mão de um outro profissional que considera impertinente aquela descrição e é quando pode, né, às vezes, fazer com que a gente corra atrás ou simplesmente descarte a possibilidade de que seja alguma doença. Então, o exame de ultrassom ele é um pouco subjetivo nesse sentido, né? Mas é, vale a pena, né? Se tem um histórico e apareceu um gangliozinho no ultrassom, o seu médico cirurgião de cabeça e pescoço ele tem condições de saber se aquele linfonodinho inocente ou se vale a pena uma investigação melhor. Não custa nada, né, doutora? A gente ir no especialista, né? Sim, nesse momento, ô Vanessa, eu acho que nem adianta a gente falar assim, olha, não é nada, sem simplesmente fazer uma consulta direitinho, examinar, Sim. palpar, né? Eu acho que nesse momento é pertinente, tá certo? Doutor, fizeram uma pergunta aqui que eu achei muito legal e eu quero que o senhor responda. Um linfonodo pode virar um câncer, doutor? O linfonodo, Ou um tumor na parótida? É. existem tumores de linfonodos na parótida também, é que a parótida é um órgão super especial. Então, por ele poder, Ele é danado, né? por existirem linfonodos dentro da parótida, existe um tipo de tumor específico do linfonodo que pode aumentar dentro da parótida, que é o linfoma, né? Cujo tratamento não é cirúrgico e aumenta a parótida igualzinho um tumor da parótida. Mas uma vez que você desconfia da possibilidade de ser um linfoma, o tratamento é biopsiar, né, e encaminhar ao hematologista para fazer um tratamento específico do linfoma, né, que na maioria das vezes é um tratamento de quimioterapia, enfim. Mas existe um tumor próprio do linfonodo, que é o linfoma. E linfoma também, Vanessa, existem mais ou menos 50 tipos de linfoma. A gente divide em dois tipos principais, que é o Hodgkin e não Hodgkin. Mas dentro dessas dois tumores principais do linfoma existem vários subtipos, né? Mas o que eu acho que é importante a gente entender que assim o linfonodo em si ele está lá para nos defender. O fato de a gente detectar um linfonodo ou que ele aumenta, na maioria das vezes, bem na maioria das vezes mesmo, de longe, não é um problema, né? Mas a gente tem que tentar saber por que ele aumentou, algumas causas que ele pode aumentar. Então, causas inflamatórias, né? Paciente que teve com dor de garganta recente, tratamento dentário, otite, sinusite, tinta de cabelo, paciente que pintou o cabelo, fez química diferente, ali pode reagir com linfonodo, brinco, né, que está reagindo ali, pode levar um linfonodo aumentado na região cervical. Existem infecções virais, parasitárias, até tuberculose também, que são causas infecciosas e aumento de gânglios. Algumas a gente tem que intervir o tratamento, outras não, o próprio corpo já reage sozinho, né? E também alguns aumentos por causas tumorais, que quando é o tumor do próprio gânglio, que é o linfoma, ou quando é uma metástase, né? Então, um medo grande de quem já teve um tumor na parótida, um tumor na tireoide,
um tumor na língua é o tal da metástase no gânglio no pescoço, né? Então, a gente acaba diferenciando um aumento ou uma linfonodomegalia, né? Então, esse nome de linfonodomegalia é o aumento do gânglio, né? Uhum. Eu vou só perguntar, porque o pessoal pergunta, o que é metástase, doutor? Que o Metástase, senhor... sim, ser É. bem direto, metástase é a célula de um tumor que se desprendeu e Uhum. foi parar dentro de um gânglio. Um gânglio, para não deixar espalhar para outras regiões do corpo, na verdade, ele foi lá e parou Uhum. aquela célula do câncer que se desprendeu e lá ele tenta se defender. É que aí começa uma briga, né? O tumor que quer crescer naquela região contra o linfonodo que quer esmagar o câncer, né? Na maioria das vezes aparece que aí um tumorzinho vai se desenvolvendo, né? Então, isso basicamente é uma metástase, quando uma célula se desprende. Às vezes, a metástase passa direto pelo linfonodo, o linfonodo nem percebeu que saiu uma metástase, ele vai parar em outros órgãos, vai parar no osso, vai parar no sangue, vai parar no pulmão, enfim. Mas, quando um gânglio está bem, assim, bem atento, ou determinados tipos de cânceres também que ativam mais a reação do gânglio, aí aparece o linfonodo, um aumento do gânglio no pescoço, né? Que seria uma tentativa do nosso corpo de segurar ali até dar tempo do paciente procurar o cirurgião ir lá e tratar, né? Fazer cirurgia ou a biópsia, o que for importante, né? Então, quer dizer que o tumor na parótida é uma coisa e o linfonodo da parótida, a hora que ele causa o linfoma, é outra coisa. São duas coisas diferentes. Sim, sim, a gente tem um linfoma que pode ser dentro da parótida, que é um aumento, que é um tumor próprio do linfonodo, né? E a gente tem um câncer da parótida também, quando as células da parótida são alteradas, né? Ah, o que a gente, assim, às vezes tem como um diagnóstico é quando o paciente chega para a gente, Vanessa, às vezes com um tumor, né, na região da parótida e com um gânglio no pescoço, Uhum. aumentado, duro. Aí a gente já começa a prestar atenção se realmente aquele tumor ele é benigno ou ele já começa a desenvolver características malignas. Porque é Uhum. importante dizer que o tumor benigno da parótida, ou mesmo de outros órgãos, não dão aumento, não dão caroço, não dão linfonodomegalias cervicais, né? Eles não desprendem células na corrente, no sistema linfático. Então, às vezes, quando um paciente vem com um tumor na parótida, para a gente avaliar, às vezes a primeira vez, e às vezes já tem um gânglio aumentado, uma linfonodomegalia endurecida, o gânglio geralmente ele perde as características, sempre perde as características habituais, então ele fica endurecido, às vezes ele vai grudando, ele geralmente o normal, ele pode ser aumentado, mas ele é meio molinho, ele é móvel, até dói um pouquinho se você empurra ele. Às vezes o do câncer não dói, Uhum. né? Então ele começa a ficar duro, cresce, às vezes nem dói aqui no pescoço, né? Mas são características que chamam a atenção que podem ser de metástase do tumor na parótida, no caso. Eu vou perguntar isso porque eu sei que todas as pessoas que vão assistir e vão escutar a fala que o senhor acabou de falar vão já ficar descabeladas. Tem a possibilidade do tumor benigno ter um linfonodo ali do lado? Do tumor benigno ter um linfonodo do lado? Sim, sim, É. é. A gente vê isso. Pronto, gente, fiquem calmos. É, e é exatamente porque o pescoço está cheio de linfonodos normais, né? Então, assim, é esperado que vão ter linfonodos normais dentro próximo de um tumor na parótida, né? Mesmo benignos. Então, a gente vai lá, opera e vê lá um gangliozinho na região. Às vezes, assim, normalmente a gente até tira se está fácil para analisar. Então, a gente vai fazer uma cirurgia na Uhum, parótida por um tumor benigno. Tirou, operou uhum, bonitinho, e aí viu na região ali um gangliozinho bobinho dando sopa. Ah, vamos operar, olha, vamos uhum. tirar ele também Tirar, para né? analisar, né? E aí Uhum. normalmente vem tudo bem, não tem nada que chama atenção, e só estava lá mesmo porque ele era daquela região Só para sacanear, só para né? Só para a sacar, gente deixar ficar mais preocupada aí, né? só para deixar a Não, gente que o mais pessoal vai falar ansioso. assim: ai meu Deus, o meu é benigno, eu tô com linfonodo. Olha, ele tá falando que a probabilidade maior de eu ter. Porque eu já sei toda a contextualização que eles fazem, então eu falei: não, deixa eu Sim, é bem perguntar isso, interessante senão eles vão isso. pensar que. É, doutor,
qual que é a diferença do linfonodo, linfoma e lipoma? Eles são as mesmas coisas? Tem muita gente que vem com essas dúvidas. Bom, são coisas diferentes, né? Então, o linfonodo é um gânglio do sistema linfático, como eu falei. Inicialmente, ele está aí para defender o nosso organismo e é bom que ele esteja lá. O linfoma, ele é um câncer de um linfonodo. Então, pode aparecer também câncer dentro do linfonodo, que é do sistema linfático, que é o linfoma. Né? Então, ele é um câncer quando dá num linfonodo. Agora, lipoma não. O lipoma é um tumor de gordura, né? Geralmente, sim, é um tumor benigno, é uma gordurinha localizada, mas é um tumor de gordura benigno, que não é câncer, é o lipoma, né? O nome lembra, mas realmente não tem nenhuma relação. Mas legal esse questionamento aí, porque às vezes o paciente vem preocupado. Doutor, olha, eu não tenho certeza, mas parece que assim, veio lipoma ou linfoma. Gente, é muito engraçado, Sim. porque assim, são coisas tão diferentes, né? Mas eu não sei se é lipoma ou linfoma, não tenho certeza. Falei, que bom. Olha, gente, olha, doutor, vendi tudo aqui no meu direct, viu? Então, assim, eu gosto de contextualizar justamente para eles entenderem que, não, gente, a fonética é parecida, mas cada um é uma coisa Sim, totalmente e diferente, né? aproveito São coisas. também, Vanessa, quando surgir algumas dúvidas assim, pode me contactar ou pedir para a pessoa também me procurar, porque se for né, algo tranquilo, posso tirar a dúvida Não e vou falar tudo. isso não, viu? Se não, Meu Deus do céu. não, pode ficar tranquilo, à Fala isso não, vontade. João. O que vai encher de gente Bacana, para perguntar coisa de parótida não vai estar escrito, viu? que bacana. Não, isso eu acho que é legal, é importante, né? Então, às vezes tá na cabeça da pessoa e ela, às vezes ela não tem. E ela, às vezes ela se sente muito mais à vontade de perguntar para você, né? Porque você abre essa oportunidade do que muitas vezes para um cirurgião que às vezes pode passar, né, a imagem, um estigma daquela coisa um pouco mais endurecida, né? De um tratamento. Né? Então, também tem esse canal seu que eu entendo também, que é assim, como funciona essa dinâmica é fundamental. Obrigada, doutor. Doutor, existe algum tamanho que a gente pode ficar assim, olhar o linfonodo de uma maneira diferente? Algum tamanho que a gente pode ficar em alerta? Ó, passou desse tamanho, Uhum. já é bom tirar o linfonodo. Olha, tirar não, né? Assim, só pelo tamanho, em geral, tamanho não. Mas é claro que aquele, assim, a gente tem um linfonodo que seja normal até 1,5 cm, perto de 2 cm. Então, assim, um linfonodo que está com 3 cm, ele pode ser normal, mas já deve deixar a gente um pouquinho mais atento, né, com ele. Né? Muitas vezes ele vai regredir de tamanho sem fazer nada, era um linfonodo com características inflamatórias e ele regrediu de tamanho. Então, só o tamanho não levaria a indicação de tratamento, mas se ele continua grande por mais tempo, né, se ele muda o formato, a gente às vezes põe o cirurgião põe o dedo no linfonodo, às vezes dá um frio na espinha, assim, porque chama atenção algumas, né, uma característica próxima de uma coisa meio pétrea, enrijecida, é estranho, não é normal. Então, um linfonodo mais tranquilo, mesmo que grande, um pouquinho maior, ele é um pouco mais molinho, né? Mas, se ele persistir, acho que o tempo de evolução é muito importante. Começar a prestar atenção, olha, poxa, tem 20 dias e ele continua, aí, mesmo que não é nada, aí eu acho que aí é recomendável procurar um médico, procurar um clínico, né? Procurar um cirurgião. Né? Geralmente é o clínico que ele vai procurar, e o clínico já tem condição de começar a fazer um detalhamento. Né? E se ele sentir que tem algo diferente, ele mesmo também já vai dar o encaminhamento para o cabeça e pescoço. Agora, se você já é um paciente que já acompanha por algum motivo que seja um cabeça e pescoço, você já tem o seu cirurgião de cabeça e pescoço de confiança, procure-o, né? Vale a pena. A dúvida é que muitas vezes deixa mais ansioso o paciente do que saber o que está acontecendo, né? A maioria das vezes não é nada, mas se for também, poxa, pelo menos tirou aquela ansiedade. Vai cuidar do que é.
E doutor, o linfonodo ele é passível de cirurgia? Se, por exemplo, ele ficar grandinho, não abaixar, não diminuir o tamanho, não voltar no tamanho normal, ele precisa ser retirado? Na maioria das vezes, sim, Vanessa. A gente, quando tem um gânglio, a gente começa a falar que ele começa a ficar suspeito, né? Então, um gânglio suspeito, a gente tem algumas biópsias que a gente investiga. Então, a gente pode fazer ultrassom com Doppler, já vai dar alguma informação para a gente. Mas a gente, quando começa a ficar suspeito, a gente já tem que pensar em biopsiar, retirá-lo ou retirar um fragmento para analisar. A punção é muito bom para diagnóstico, na biópsia por punção, a PAF, é muito bom para diagnóstico, por exemplo, de nódulo na tireoide. Funciona razoavelmente bem para nódulos de parótida, já com um pouco menos de eficiência, mas ainda funciona bem. O patologista tem mais dificuldade de dar algum diagnóstico com a punção, mas para um linfonodo, ele é muito pouco informativo. Então, se a gente tem um gânglio suspeito, o ideal é que a gente possa retirar mesmo, né? Fazer uma cirurgia. Se for mais superficial, às vezes dá até para fazer com uma cirurgia com anestesia local. Se for um linfonodo mais profundo, ou perto de algumas estruturas mais nobres, aí já requer uma anestesia geral para que a gente possa fazer uma cirurgia mais tranquila, né? Dependendo do local do linfonodo, não é aquele corte maravilhoso da parótida, não, né, doutor? Pode ser um cortinho mínimo, né? Sim, é o suficiente para tirar o gânglio, né? Agora, assim, existem casos, Vanessa, que a gente já sabe, por exemplo, que não é um linfonodo, que a gente já tem informação suficiente que pode dizer que aquele linfonodo, como a gente discutiu anteriormente, é uma metástase e que podem ter outros linfonodos já sendo acometidos naquela região. Aí o tratamento não é só retirar aquele gangliozinho. O ideal é que se tire todos os gânglios daquela região, porque a gente não sabe qual foi o primeiro acometido, se já tem outros acometidos. Então a gente faz o que a gente chama de cirurgia de esvaziamento cervical, né? Que pode ser pequeno, médio ou grande, né? Pode ser só de algumas regiões do pescoço, de uma região do pescoço, pode ser de uma vasta região do pescoço. Então, inicialmente a gente pensa em tirar o gânglio para analisar. Se a gente já tem uma informação que para a gente é muito significativa, é um paciente que já teve um câncer maligno, cujas características dos gânglios naquela região também estão chamando atenção, às vezes a gente já parte para um tratamento um pouquinho maior, que é retirar todos os gânglios daquela região. Eu vou perguntar uma coisa só de curiosidade que o senhor falou também, então eu vou pegar o ganchinho. As funções de parótida, doutor, elas não são 100% assertivas, porque o senhor falou, olha, para a parótida, a função ela não é tão interessante. Não, não, não. Se o senhor quiser responder, tá? Se o senhor quiser, tá tudo bem Não, também, mas não tem problema. é exatamente isso. A parótida, as células da parótida, elas são bastante difíceis de um patologista bater um martelo em qual tipo de nódulo que é aquele, né? Então, se muitas vezes a gente dá, poxa, metade da parótida depois da cirurgia para ele analisar e às vezes eles têm dificuldade, imagina a gente colocar uma agulhinha, aspirar 3, 4, 5 células e a partir dessas células eles chegarem numa conclusão. É muito difícil. Claro que vai da experiência de quem está fazendo a análise, mas mesmo assim, muitas vezes ou vem conclusivo, né? Ou às vezes até vem com diagnóstico trocado. Às vezes é benigno, é maligno, às vezes é maligno, é benigno. Então, a parótida tem essa característica, né? Então, a gente sempre, quando tem um nódulo na parótida, a gente tem que ficar realmente, tem que levar todos os dados em consideração, né? Para que tenha um melhor diagnóstico e tratamento. Eu vou fazer uma pergunta, obrigada por responder, tá, doutor? Porque assim, o pessoal me pergunta isso, eu falo, gente, aqui as punções de parótida é diferente das punções para outra coisa, né? Que a parótida, ela realmente ela tem uma célula bem danada, Sim, né? sim. Então, às vezes não dá bastante inconclusivo, né? Então, infelizmente, é muito normal e frequente. É. Doutor,
eu vou fazer uma pergunta que fizeram aqui. É possível confundir um nódulo de parótida, né, no caso, com um linfonodo? É possível, é possível. Como muitas vezes a gente encontra linfonodos dentro da parótida, então, uma vez o paciente teve alguma reação, alguma coisa que inflamou ali, aumentou alguns linfonodos na região da parótida, são benignos, mas assim, quando a gente põe a mão ou até mesmo observa pelo ultrassom, é difícil às vezes de diferenciar um do outro. É que quando um tumor na parótida, ele começa a crescer um pouquinho mais, então algumas coisas falam para a gente que já é mais fácil que seja um tumor da própria parótida, mas muitas vezes quando eles são pequenos, às vezes podem se confundir mesmo, né? Um nódulo intraparotídeo com um linfonodo. Existe essa possibilidade e pode haver essa confusão. Ainda mais se ele for pequenininho, né, Quanto doutor? menor, Aí dentro da parótida, um monte de linfonodo, quanto a menor, parótida que é uma esponjinha também, né? sim, sim, mas isso pode acontecer. Essa, essa questão dúbia, né? Essa interpretação dúbia. E, doutor, por que nós que operamos a parótida, a gente tem uma probabilidade maior de ter linfonodo aumentado? Porque todo mundo que faz o ultrassom depois da cirurgia, você tem sempre um ou outro danado ali que fica aumentado. Por que isso acontece? Olha, o que, quando o paciente opera, você fala assim, mas era por operou e eram por nódulos benignos ou por câncer especificamente? Qualquer tipo de Basta tumor, ter doutor. passado por Porque uma assim, eu, cirurgia da dona parótida. Vanessa, eu vou fazer 12 anos de cirurgia agora no dia 8 de fevereiro. Caramba, Até hoje eu tenho silicone aumentado. sim. É Ó. que eu não ligo mais, Uhum, né? Enfim, mas até hoje tem lá um ou outro falando, oi Vanessa, só. Aí, sim. enfim, aí o pessoal fica muito apreensivo, né? E Uhum. sempre pergunta por que a gente tem essa probabilidade maior de ter linfonodo aumentado. Olha, o que eu, assim, essa informação, às vezes eu já me questionei também, né? Mas são pacientes que a gente procura alguma coisa, né? Tanto o paciente quanto o próprio cirurgião. A gente, quando vai nas consultas de controle, a gente quer saber se tem alguma coisa. Quando o paciente Uhum, ele nunca operou, nunca teve nada na parótida, sim, passa desapercebido aqueles gânglios normais, cujos gânglios normais não uhum, passam desapercebido em quem já operou a parótida, porque está pesquisando sempre uhum, alguma possível alteração, né? Então eles estão lá, uhum, como estariam em outro paciente que não pesquisou simplesmente, né? Então, como pesquisar mais, achar mais, porque eles estão lá, como sempre lembrando, né, do início da nossa conversa, os linfonodos eles estão no nosso corpo inteiro, inclusive em grande uhum, parte na região cervical. Então nós vamos achá-los. uhum. É que os médicos que fazem o ultrassom, como a gente já tem histórico, né, doutora? Eles procuram com mais assiduez, né? Tipo, não, vamos ver se realmente ali tá tudo bem, né? Já que tem um histórico, né? Diferente de uma pessoa normal, né? Que, como a pessoa nunca teve nada, né? Sim, Então a probabilidade de ter alguma coisa ali na garganta é pouco provável, né? acho que o sentido é mais ou menos esse mesmo, né? Então a gente encontraria também, se a gente fizer ultrassom em todo mundo, com a mesma. E tem a questão também, como eu falei, de quem está fazendo o exame, o ultrassonografista, ele vai fazer alguma historinha antes do exame, né? Por básica que seja, ele vai perguntar por que seu médico pediu o exame? Ah, você já operou a parótida? Ah, pera aqui, então eu vou dar uma olhadinha melhor nessa região, sabe? E então, se uma alteração que ele nem descreveria, porque não lembra para ele uma doença, ou um gânglio aumentado, nada disso, em quem operou a parótida, talvez é uma informação que ele acha que é importante passar para o cirurgião. Olha, tem um linfonodo aqui. Talvez até no sentido de falar, você já sabia que ele estava aqui? Nos outros exames já estavam também? Mudou a característica? Então, são informações que a gente vai acompanhando, né? É uma evolução, né? Uma evolução. Acho que essa informação ela serve até como evolução. Olha, é um gangliozinho normal. Poxa, tem 10 anos que eu operei, 10 anos que eles estão ali do mesmo jeito. Poxa, não é nada, né?
vai muito do profissional que está fazendo o ultrassom, né, doutor? Sim, sim. Eu, eu lembro que eu fui fazer uma vez um ultrassom de rotina, e aí um dos médicos que foi fazer o ultrassom, gente, isso faz anos atrás, enfim, né? Ele falou, nossa, mas você tá cheia de... Ele me deixou tão assustada, né? E Aham, na época eu nem... eu já sabia o que era um linfonodo, né? Aí eu falei, doutor, para de falar desse jeito, você tá me deixando assustada, sim. doutor. Ele, não, mas tá cheio. Uhum. Aí o que que eu fiz? Eu pedi outra ultrassom pro meu médico, Sim, sim. fui fazer em outro Ah, laboratório. exatamente. Tava confuso, Tava ok, entendeu? né? Depende muito do profissional, né? Sim, Que faz o ultrassom. exatamente. E doutor, o linfonodo ele pode ser confundido com cisto? Com um cisto, um linfonodo com um cisto, não é tão assim, depende de confundir em que sentido. Se é porque o cisto apareceu né, uma bolinha no pescoço, eventualmente Uhum, sim. Mas os cistos, geralmente, os cistos epidérmicos da região do pescoço, eles são, o próprio nome diz, epidérmicos, eles são bem próximos da pele, né? Então a gente já uhum, palpa, geralmente a pele junto. E o linfonodo, mesmo aqueles mais superficiais, a gente percebe que ele tem uma separaçãozinha com a pele. Então a gente consegue mobilizar ele um uhum, pouquinho, né? Então, de certa forma, a gente consegue diferenciar um linfonodo de um cistinho da pele, um cistinho simples, fazendo o exame físico, né? Às vezes, a uhum, própria pessoa não vai conseguir diferenciar, né? Então, aí, às vezes, vai precisar procurar um médico mesmo para que dê esse diagnóstico, né? Mas assim, o cisto com linfonodo não é tão comum da gente confundir, não, né? O cisto, só para a gente relembrar, o cisto ele é uma bolinha que tem uma cápsula e fica cheia de secreção dentro, às vezes sebo, né, um sebinho, ah, uhum. às vezes um liquidozinho mesmo, né, que se concentrou naquela região, mas é formado por uma cápsula, né? Então, só para a gente lembrar o que que é um cisto, né? Uma bolinha de líquido, vai. Eu ia perguntar para o senhor o que é um cisto, porque o pessoal já acha que é um câncer, né? Não. O cisto, ele é uma coisinha que apareceu benigno. Às vezes, muitas vezes, o paciente já tem aquilo há muitos anos, né? Que tem aquela capsulazinha lá dentro, e às vezes cai uma bactéria, ou vai, por algum motivo, vai obstrui mesmo uma glândula que produzir uma secreção, suor, Uhum. sebinho, e aquilo vai acumulando dentro daquela cápsula, aumentando, né? Isso que é um cisto. Existem cistos também na tireoide, que nada mais é que uma bolinha de líquido, ou da parótida também, às vezes uma bolinha de líquido vai acumulando dentro do órgão, né? Mas é uma bolinha de líquido. Uhum. Doutor, existe como é que eu posso dizer? Existe uma diferença anatômica de um linfonodo bom e de um linfonodo ruim? Existem algumas alterações que um linfonodo bom, sim, aquele do esperado, geralmente, como eu falei, primeiramente ele tem uma forma. Eu gostei da sua comparação com o grãozinho de arroz, tá? Ele tem uma forma elíptica, Há uh, muitos anos vendo os meus. né? Ele geralmente ele tem o linfonodo normal, a gente chama de hilo. O hilo é onde que tem a vascularização desse linfonodo. O hilo ele é dentro do gânglio, então a gente chama de hilo central, né? Quando um linfonodo ele passa a adquirir características tumorais, ele vai perdendo esse formato, então ele vai arredondando. Esse hilo ele perde essa característica de ser um hilo central. A gente não vê mais, muitas vezes, ele fica com a vascularização dele torna-se bizarra, né? Então a gente não vê mais esse hilo. Se a gente pensar também na palpação de um linfonodo normal, ele é um pouco mais molinho, a gente chama de fibroelástico, né? Aquele que a gente aperta um pouquinho, ele volta para o tamanho dele. Não quer dizer que sempre, mas muitas vezes um linfonodo que fica com uma característica endurecida, ele
parece que está adquirindo características malignas, né? Então, existem essas características principais de formato, morfologia, né? Que existem em um, no benigno, que não existem no maligno, ou elas se alteram, né? Quanto mais redondinho, é mais preocupante. Quanto mais É isso? redondinho essa forma globosa, assim, ele passa a ser mais preocupante. Às vezes nem cresceu tanto, mas a gente chama de linfonodo atípico, né? Outra palavra que é comum a gente ouvir, linfonodo Uhum. atípico na região. Né? Então, o que é um linfonodo? O linfonodo é um gânglio e atípico. Atípico é porque não deveria estar desse jeito lá. Né? O linfonodo típico, ele é tipicamente encontrado daquele jeitinho, ok. O atípico pode até ser já normal, mas não é comum estar desse jeito. Não era para ser daquele jeito, né? Era É, para ser do jeito normal, do do jeito outro típico. jeito. Exatamente. É E, interessante que doutor, quando a gente fala um pouco a gente conversa um pouquinho, a gente tenta entender, na verdade, a nossa língua portuguesa, né? Porque é sempre a gente tentando adequar a linguagem com o que a gente encontra nas patologias, né? Isso é muito interessante. doutor, olha, eu posso dizer, eu tenho até vergonha, eu até peço para os médicos não verem o meu conteúdo, porque eu falo de uma maneira muito chula, né? Porque como se fosse para mim entender, eu que sou leiga, né? Então eu falo o carocinho, o rancor, eu sempre falo de uma maneira muito chula, eu já falo, pelo amor de Deus, não leia o meu conteúdo, porque senão o que eu tenho de erro de português e de uma linguagem bem, é que é para contextualizar, né? Que é para Não, entender melhor. Assim como sim. eu entenderia também, né, E faz todo sentido, né? Então, contextualizar, acho que é muito importante, né? Acho que o importante é a gente entender, ficar claro o que está acontecendo, sim, né? sim. É isso que eu acho que é Doutor, muito importante. toda cirurgia de tumor de parótida, assim, quando a gente tira a parótida, precisa necessariamente tirar os linfonodos ao redor ou não? Se eles não tiverem acometidos ou se eles não tiverem aumentados, não tem necessidade. Fizeram essa pergunta lá para cima e agora Ah, eu estou sim. fazendo ela. Se a gente está operando um tumor benigno da parótida, a gente só vai tirar algum gânglio se ele estiver na região que a gente está operando mesmo, né? Que tiver de fácil acesso, para a gente não deixar passar algum diagnóstico que está ali do nosso lado, mas não é obrigado. Agora, se a gente tem um tumor maligno uh, e a gente tem algum gânglio suspeito, obrigatoriamente a gente tem que ir lá e tirar aquele gânglio suspeito também, né? Porque ele pode ser um gânglio que pode ter metástases daquele tumor maligno, daquele câncer, né? Então, se a gente tem um gânglio alterado, dentro de uma cirurgia de câncer de parótida, a gente tem que tirar. Então, não necessariamente toda cirurgia de parótida tem lá o linfonodo aumentado, que é para tirar também. Não, não necessariamente. Então, a gente, né, por isso que a gente estuda também a região antes da cirurgia, que é para prever o que a gente vai fazer no intraoperatório. Às vezes a gente muda um pouco a tática, mas em geral a gente já tem uma grande noção do que a gente vai fazer. Bom, a gente vai operar a parótida. Em tal porção da região, a gente vai deixar tal margem, uma margem de X de tecido de segurança e tem um linfonodo, vai, a gente, no nível 2. O nível 2 seria assim, numa região bem alta aqui do pescoço, no próximo da parótida mesmo, próximo da base do crânio, que a gente achou que, ou pela palpação, ou pelo ultrassom, por algum motivo, a gente notou que tem algum gânglio que pode estar alterado. Então a gente vai lá e já programa essa retirada também. Às vezes a gente faz a cirurgia e, poxa, não tinha nenhuma dessas informações, apesar da gente ter pesquisado, e encontra. Então a gente também tem que tirar. Então, se a gente está operando um câncer, a atenção para o que está acontecendo na região também é muito importante, né? Porque às vezes é uma perninha do câncer que está encostando em alguma região que já pode estar dando alguma célula à distância, né? E aí algum gangliozinho fica cometido. Então a gente já tem que ficar atento para poder retirar também. Perninha safada, né? Não é? Doutor,
eu vou fazer essa pergunta, eu vou pegar o gancho do que o senhor estava falando. O que é margem de segurança? Margem de segurança, quando a gente fala em oncologia, o importante, existem alguns conceitos. Então, a gente não basta tirar um tumor, um câncer, a gente tem que tirar sabendo que tirou tudo. E a gente só tem, assim, certeza ou aumenta a nossa chance de um tratamento de uma extirpação próximo de 100% é se a gente tira tecido saudável. Porque a partir daquele momento que a gente está tirando tecido saudável, a gente sabe que para frente deve ser tudo saudável. Né? Então, essa é a margem de segurança. Isso pode variar do tipo de câncer, o tipo de órgão. Né? Então, assim, intestinos, 15 centímetros de segurança. Quando a gente fala de laringe, 2 milímetros. Né? Quando a gente fala de parótida, próximo de 1 centímetro. Né? Então, isso varia um pouco. Ou, às vezes, até o órgão todo. Dependendo do tamanho do câncer da parótida, tem que tirar a parótida inteira. Essa é a margem de segurança. É a parótida inteira, a parotidectomia total. Né? Então, assim, isso aí tem que, realmente, que tipo de câncer, como é que ele está naquela região, em que órgão. Né? Mas a margem de segurança é saber que tirou um tecido que para frente não tem mais câncer. Então, eu até perguntei, quando não dá para fazer a margem de segurança? Pô, quando não dá para fazer a margem de segurança, não faz. Tira o que dá. Aí, assim, não deu para fazer a margem de segurança. Onde que por exemplo, um exemplo é assim, eu vou operar a parótida. Então, é um câncer, dependendo do que eu diagnostiquei, super agressivo, um câncer avançado. Onde que é a margem de segurança? É a base do cérebro, base do crânio. Então, muitas vezes a gente tem que ir até a base do crânio. Para frente a gente vai operar? Não, porque para frente é o cérebro, ou é a jugular interna, que se você mexe naquela região, já o risco de alguma complicação no intraoperatório para o restante da vida do paciente também não justifica aquela invasão. Então, a margem de segurança não existe, a gente vai até onde dá. Né? Mas é uma boa pergunta, e se não tem margem de segurança? Não, a gente tira até onde dá. Vou pegar essa pergunta e vou fazer uma outra pergunta em cima dela. Doutor, na cauda, a parótida ela tem 2 lobos, né? O E superficial profundo. e o profundo, né? O profundo, se o tumor estiver ali, existe margem de segurança ali, porque ele é um negocinho estreitinho. Sim. Existe margem de segurança quando o tumor está ali? Para um câncer maligno, a gente faz assim, a parotidectomia total e geralmente num profundo a gente tem outras estruturas que são musculares, da região mastigatória, existem a própria mandíbula já próximo da região da articulação temporomandibular, então às vezes a gente faz até uma raspagem óssea, existe margem sim nesse sentido. A gente procura sempre tentar o máximo, um pouquinho a mais, né, do que o câncer está mostrando para a gente. Mesmo no lobo, mesmo na porção profunda. Eu perguntei isso porque na parte de cima ainda tem a paredinha, né? A parótida é gordinha. Sim. Agora na parte de baixo, não tem muita margem de segurança ali, né? A não ser as estruturas. São né? as estruturas, geralmente, as estruturas que estão ao lado, as estruturas adjacentes. Mas é interessante, Vanessa, essa sua pergunta, porque às vezes a gente confunde alguma coisa. Por exemplo, a porção profunda ela é piquititita, certo? No normal. Mas ela pode crescer muito se crescer um tumor lá, ela pode ficar grande. Entende? Sim. Então, às vezes, ela é maior que a porção superficial, porque o tumor cresceu tanto na porção profunda que está empurrando tudo ao redor. Né? Então, o normal é ser menor do que a porção superficial, mas as estruturas ao redor fazem a nossa margem. Não, eu acho interessante fazer isso porque às vezes lá, o pessoal acha que vai arrancar a estrutura, né? Ai, vai margem de segurança, vai arrancar meu músculo, vai arrancar. Algumas vezes vai, Vanessa. Agora eu estou sendo um pouco trágico, né? Mas algumas vezes vai. Não, mas tá certo, tem que falar, doutor. Sabe? Principalmente quando é carcinoma, né, quando doutor? é um carcinoma, é assim, e tem casos que já recidivaram. Então a gente operou, já fez radioterapia, já voltou, a gente operou de novo e assim, é tudo ou nada. O paciente vai para um tudo ou nada. E no tudo ou nada, é tudo ou nada, sabe?
Então a gente acha que pode ter mais alguma coisinha, a chance ali é assim, tem que tirar ali. Às vezes vai partes Uhum. estruturais ali, assim, geralmente estão acometidas ou você não tem como definir porque já fez radioterapia, então fica a coisa tudo muito alterada, mas são casos extremos, né? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a margem de segurança é uma margem tranquila, uma margem, né? Não é nada, né, que vai levar uma sequela grande. Mas na medicina existem casos e casos, existem casos que sim. Eu falo muito uma frase nos meus vídeos que é assim: a ciência não é exata. Exata é matemática, 2 mais 2 4. A É, ciência nunca é exata. exatamente, não é exato, principalmente na área médica, né? Essa frase não é minha, sinceramente eu não sei de quem é, mas eu não sei se você já conhece, mas eu acho que é uma frase espetacular, que fala que o câncer não entende de oncologia, né? Então, por mais que a gente estude, poxa, ele sempre, né, tá lá para, às vezes, apresentar alguma coisa que vai desafiar. Então, a gente, mas sabe que a ciência fala que ele tem que cursar de tal modo, mas ele não entende de oncologia, ele não estudou oncologia, o câncer, então ele vai do jeito que ele quer. Ele é rebelde, né? Ele se comporta do jeito que ele quer, do que ele bem É entende, que, né? exatamente, aqui na maioria das vezes né, a gente consegue driblá-lo e tratar da melhor forma, principalmente o quanto antes, né? Principalmente o quanto antes. Isso significa que, voltando ao nosso assunto, se aparecer um gangliozinho com 2, 3 dias, depois de uma dor de garganta, já é motivo de tirar o cabelo, ou às vezes apareceu um gangliozinho no ultrassomzinho ali. Não, não é motivo de a gente ficar é, com o cabelo em pé, mas lembrando, passou 2, 3 semanas, continua um gangliozinho ali, procure um médico, procure um clínico, procure um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, né? Eu tenho 3 minutos, mas eu vou fazer essa pergunta ainda porque o pessoal perguntou. Doutor, qual que é a diferença do lobo superficial e do lobo profundo? O que é a diferença dele? Então, você sabe que a diferença anatômica é o nervo facial, né? Então, o nervo facial, o sétimo par craniano, ele divide na porção superficial, acima dele a porção superficial e abaixo a porção profunda. Ultrassonograficamente não é o nervo facial, você sabia disso? Porque a Ah, gente não vê é? o nervo facial no ultrassom. Como é que você distingue? Você já se perguntou? Ele vê na. O nervo facial ele mostra na ressonância, né, Sim, na doutor? ressonância dá para ver. Mas no ultrassom não. E como é que ele fala a porção profunda, um nódulo na porção profunda, se ele não está vendo o nervo facial? Eu acredito que é por conta da estrutura da parótida. A veia jugular interna. É pela veia? É. Você viu a veia, para baixo da veia a Porque porção profunda. ela passa Próximo, de certa no meio. maneira próximo. É que ela passa em pezinho, assim. É que dependendo do plano que faz, então o Aham, ultrassom vai dividir. Ela consegue, aquela partezinha que está passando abaixo do vaso é a aham, porção profunda e a parte para cima é a porção superficial. Do vaso sanguíneo. aham. Então, mas assim, anatomicamente é o nervo facial. Cirurgicamente, e é o que vale, né? Porque é o que a gente está vendo na hora, né? É o nervo facial. O que também é assim, é uma divisão que é em termos, né? Quando a gente fala de pulmão, a gente fala, tem 3 lobos do lobo do pulmão direito. Lobo superior, porque é dividido em superior, médio e inferior. A parótida é um órgão só e não tem essa divisão anatômica. Na prática não existe. É a gente que tenta entender um pouquinho, né, para facilitar um pouquinho o nosso entendimento, dividir em 2 partes, mas na prática é um órgão só e não tem essa diferença também, né? Não é que muda a célula de cada lobo, de cada porção, as células são as mesmas, É diferente do pulmão, né, diferente doutor? do pulmão. Diferente da língua, que os 2 terços da frente da língua são os tipos de células, no terço posterior, ou lá na garganta, a língua já é um outro órgão, basicamente. Apesar de ser os músculos os mesmos, mas tem outras células, a parótida não. O corpo humano é realmente uma máquina muito. Ele é muito inteligente, né, Muito doutor? inteligente. Tudo ali tem um significado e porquê para a máquina como um todo funcionar, né? Olha, é fantástico. Você sabe que eu vou te falar uma coisa aqui, que esses dias
eu gosto de estudar algumas coisas além da medicina, então eu gosto muito de estudar matemática. Ah, e, Deus que me livre. e aí quando a gente vê os intrincamentos assim que vão levando os cálculos e né, aquelas equações que regem a lei da natureza, aí você começa a meio que entender um pouquinho do corpo humano, que as equações elas batem, porque é um equilíbrio perfeito, né? As engrenagens se integram, né, doutor? E aí funciona, Aí né? funciona, aí funciona. Doutor, eu não tenho mais tempo, porque senão eu podia ficar aqui, ó, fazendo 50 mil perguntas de linfonodo. Eu vou, logicamente, que eu vou convidar o senhor para voltar de novo para a gente falar de outras coisas, porque assunto de parótida, de carocinho, é o que não falta, né? E eu queria mais uma vez, doutor, obrigada por parar o seu tempo, para trazer informação, por sempre estar disponível. Toda vez que eu preciso de algo, então que eu preciso perguntar qualquer coisa, o senhor está sempre disponível, disponibiliza também para os meus seguidores, né, para eles poderem também tirar a dúvida. Então, eu só tenho para agradecer, doutor. Muito, muito, muito obrigada. Olha, eu que agradeço mais uma vez aí poder estar junto, Vanessa, e né, me coloco à disposição e quando puder, assim, puder participar, para mim realmente é uma honra e eu gosto dessa conversa porque a gente fala do que gosta, né, do que a gente sempre aprende, eu aprendo, cada conversa que eu tenho com você, eu aprendo, com cada paciente eu aprendo, né, Ah, enfim, então enriquece para todo mundo e, né, um pouquinho do que a gente sabe também, do que a gente vê no nosso dia a dia, também transmitir para os nossos, né, amigos, para os nossos pacientes, para as pessoas que acompanham o seu canal, o meu canal, enfim, é isso aí. Tranquiliza muito nós, né, como paciente que fui e as pessoas que são ainda pacientes, escutar um médico falando informações sobre o que a gente tem, porque nos tranquiliza, né? Então, eu sempre sou muito grata a todos os médicos que param a vida para trazer informação, não só aqui no meu canal, mas como nas próprias redes sociais, né? Que vocês colocam bastante informação, né? Para o tempo ali para escrever o texto que precisa contextualizar, né? Aquela publicação, enfim. Então, obrigada mais uma vez, doutor. Posso te encher mais o saco mais vezes? Olha, Pode? é uma encheção de saco legal, pode sim. Ah, então tá bom. Não faz para mim não, que eu sou abusada, você sabe. Então tá certo. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Obrigada de verdade. Boa noite. Obrigada, viu, doutor? Tchau, tchau. Boa noite. Certo, gente? Beijo para vocês. A live vai estar disponível no canal agora do YouTube daqui uns 30 minutos. Só que aqui no Instagram já vai ficar, tá bom, gente? Obrigada a todo mundo que acompanhou. Não esqueça de comentar, deixar like, não sei o quê, fazer todas aquelas coisas que vocês fazem, tá? Muito obrigada, gente. Beijo.